Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre o Grande Prêmio da Austrália, uma corrida caótica que é vencida por Lando Norris. A chuva, ainda bem que foi fraca, né? Porque lá na Fórmula 2, o que caiu de água e impediu a realização da corrida não tá no gibi, né? Mas fato é que a gente teve aí chuva nessa corrida da Fórmula 1, mas ela foi leve, a pista chegou até secar, depois voltou a chover. Então, assim, não foi fácil, mas no final a vitória veio para Lando Norris num domínio gigante da McLaren nos treinos, na classificação e na corrida foi ainda maior, né? Mesmo numa condição que teoricamente deveria ser mais parecido o ritmo, a gente teve uma corrida em que a McLaren dominou desde o início e que estava andando cerca de meio segundo mais rápido que todos os outros carros. Então, assim, é bem impressionante o que a McLaren vem conseguindo fazer. E eu que até, eu vou fazer um vídeo depois aqui, né? Porque eu quero falar sobre a proibição dos testes em pista privada, que é o maior erro que a Fórmula 1 cometeu, né? Porque assim, a proibição disso faz com que tudo fique na base do coeficiente. Os seus engenheiros são com túnel de vento, o coeficiente são os seus engenheiros para conseguir entender ali, tipo, as nuances, né? Que um carro pode ter, tipo assim, só na programação de computador sem o carro estar na pista de verdade. Então, eu pessoalmente acho que assim, a Fórmula 1 começa no ano que teoricamente devia estar tudo mais próximo, já que é o quarto ano do regulamento e não é o que a gente vê, né? Tipo, a gente vê inclusive uma equipe muito à frente das demais. Isso para mim é muito ruim. Mas de qualquer maneira, vamos falar aqui sobre a corrida. A gente teve, logo antes da corrida começar, o Rajah na volta de apresentação rodando e tendo que abandonar, né? Aí é complicado, né? E teve que ser consolado pelo pai do Lewis Hamilton, mas de qualquer maneira ali, tipo, é um erro de iniciante, pista molhada, mas volta de apresentação pega leve, né? Eu sei que tá chovendo, tá molhado, mas não é o tipo de erro que você podia cometer, né? E aí a gente teve o quê? O Jack Doohan batendo na primeira volta, a gente também teve a batida do Carlos Sainz, né? O Sainz também bateu. Aí assim, a gente foi seguindo a corrida, né? O Fernando Alonso, ele também bateu, o Bortoleto, que infelizmente também bateu, o Liam Lawson bateu, então assim, muita gente bateu nas condições adversas. E a gente vê que os pilotos têm que aproveitar oportunidades e alguns o fizeram muito bem. Para mim, o Lance Stroll foi muito bem nisso, porque parei vou elogiar o Stroll, gente. Ó, a quando a gente chega, ele conseguiu evitar erros, né? E assim, tem uma coisa que eu posso elogiar o Stroll, ele não é um piloto ruim de chuva, né? Eu não vou falar que ele é brilhante também, né? Porque também é exagero, mas ele não é ruim de chuva, não. E ele foi muito bem na corrida. A gente teve o Hülkenberg aproveitando bem a situação, o Antonelli mostrando um ritmo puro muito bacana. Então, assim, a chuva também pôde mostrar um Alexander Albon fazendo uma corrida sólida pra caramba. Então, assim, esse momento da chuva vai ser muito capital quando acontecer, porque os pilotos têm que errar o erro. Você tá muito no limite. Infelizmente, os carros de efeito solo são muito ruins para se ultrapassar na chuva, porque eles geram muito pouco vácuo, eles atrapalham mais a visibilidade, eles têm menos aderência nessa mecânica para essas condições. Mas de qualquer maneira, a gente tem aí uma condição que os pilotos têm que sim, se afastar dos erros, conseguir ali se manter na pista e, obviamente, aproveitar as oportunidades. E a McLaren parece estar em outro planeta. O chassi desse carro parece ser uma obra-prima, né? Porque, assim, a aerodinâmica é importante na chuva, é claro, mas o chassi mais do que tudo, né? Um carro que tem um peso bem distribuído, que consegue fazer essa transferência de peso nas curvas de maneira muito mais linear. Eu acho que a McLaren acertou em cheio com esse chassi. Óbvio que ano que vem é um novo chassi, né? Que o carro é completamente diferente, né? Vai ter que projetar tudo do zero, mas esse carro da McLaren me parece ter uma grande vantagem, principalmente no chassi, né? E o carro tá aí mostrando o seu valor. E o Lando Norris e o Piastri, assim, o Piastri cometeu os erros ali no final, mas eu acho até que ele mostrou mais ritmo na chuva que o Norris, e é óbvio que a McLaren foi muito anti-entretenimento, falando, não ataque, mantenha as posições. É muito frustrante isso logo na primeira corrida. Eu entendo assim, os dois podem se tocar, os dois podem acabar jogando a corrida fora. Eu entendo, mas sério, primeira corrida do ano, o carro tá tão à frente, né? Então assim, deixa os pilotos se divertirem. Até porque falaram, não vai ter jogo de equipe, e logo na primeira corrida tem isso, né? De manter as posições. E assim, no finalzinho, o Verstappen até tentou pressionar. Para mim, o melhor piloto de chuva da Fórmula 1 é Max Verstappen, mas não adiantou, né? O Verstappen tentou ali, ele pressionou, mas o último setor, a McLaren é meio segundo mais rápida do que a Red Bull, que é o setor mais de baixa.
E é muito complicado isso, né? Tipo assim, esse setor com curvas de baixa, a McLaren abrir tanta distância assim, mostra que há um buraco muito grande para a Red Bull buscar, que assim, não dá para ser compensado apenas na genialidade do Verstappen. Então assim, a vitória foi do Norris, o segundo lugar foi o Max Verstappen, ele cometeu uns erros ou outros ali, passou reto, mas eu acho que foi o melhor piloto da corrida em termos de extrair o que tinha do carro. O George Russell, eu acho engraçado, o Cruz a gente nem viu direito na corrida, mas tava lá em terceiro, e é isso que você tem que fazer, né? O carro não tinha ritmo para perseguir os da frente, mas também tava mais rápido que os de trás. Mas o terceiro lugar tá ótimo, né? O Albon, fantástico, o quarto lugar. A gente fica falando ali, vai sofrer muito com o Sainz na equipe, mas ele até agora melhor que o Sainz, né? Foi mais rápido na classificação e na corrida, 12 pontos para ele, o Sainz bateu, né? E assim, eu falo de novo, o Sainz não é um bom piloto de chuva. Eu realmente não me lembro de uma performance grande do Sainz na chuva, mas deve ter, sempre tem, até o Bottas tem uma performance boa na chuva, mas de novo, né, molhou a pista, o Carlos Sainz tem muita dificuldade. Eu não consigo esquecer do Grande Prêmio de Singapura em 2022, né, porque enquanto o Leclerc estava perseguindo implacavelmente o Sérgio Pérez, o Sainz estava andando mais de um segundo mais lento por volta que os dois ponteiros. Não à toa, se não fosse a safety car e todas aquelas paralisações que acabavam juntando o pelotão, o Pérez e o Leclerc, em ritmo puro de corrida, colocaram quase um minuto no Sainz. Então, assim, é esse tipo de coisa. O Sainz não é um grande piloto de chuva. A gente teve o Antonelli em quinto, baita piloto de chuva. O Antonelli é muito talentoso. Eu acho legal que o Antonelli tenha feito uma ótima corrida para as pessoas verem o quão rápido ele é. Acabou perdendo a quarta posição no final, pela punição ali de ultrapassar o Albon regularmente, né? O Stroll em sexto, boa corrida por ele. O Hülkenberg em sétimo. Eu reclamava do Bottas muito por isso, né? Teve situações caóticas ano passado e não aproveitou nenhuma, né? E o Hülkenberg, na primeira corrida dele na Sauber, vai lá e consegue o sétimo lugar. É uma baita corrida para ele. No final, nem sequer foi muito pressionado pelo Leclerc, terminou até mais próximo do Stroll do que do Leclerc. Oitavo lugar para a Ferrari. A Ferrari é uma estratégia também, né? Mas assim, que ritmo horrível, né? Que corrida terrível da Ferrari. Mais de 1,7 atrás da McLaren por volta. Tenebroso, tenebroso. Esse carro da Ferrari é impressionante. Assim, parece que colocar o carro do ano passado vai andar melhor. Eu não sei se vai, mas assim, eles evoluíram tão pouco, né, em relação ao GP da Austrália no passado, e você fica pensando, se o carro do fim do ano em Abu Dhabi é uma versão atualizada daquele que andou na Austrália, será que ele não andaria mais rápido? Eu me coloco essa dúvida, porque o ritmo de corrida da Ferrari foi pavoroso. O Piastri em nono ainda passou o Hamilton no final. Olha, o Lewis Hamilton teve uma estreia muito ruim pela McLaren. Eu realmente não queria falar isso do Hamilton, tava ansioso para ver ele na Ferrari, mas fim de semana inteiro andou atrás do Leclerc. E olha, na chuva, o cara é bom de chuva, tem muitas das corridas mais brilhantes dele são na chuva. Turquia 2020, Inglaterra 2007, o cara é ótimo na chuva, mas isso aqui foi assim bem... Eu acho assim, os pilotos quando chegam a um ponto, né, 40 anos de idade, o cara já conquistou tudo que podia conquistar, quando ele não sente competitivo parece apatia, né? Eu vejo isso no Djokovic no tênis, né? Quando ele sente competitivo ele faz uma campanha fantástica, mas quando ele começa a jogar um pouco abaixo, parece apatia, né? Tipo assim, cansaço, sei lá, né? Tipo, cadê aquela fome toda? A ultrapassagem que ele leva do Piastri na última volta não dá, né? Tipo, nessas horas é que eu reverenciava muito o Schumacher e até mesmo o próprio Verstappen nesse aspecto, mas o Schumacher, assim, teve uma corrida em Mônaco em 2005, né? Que o Schumacher passou o Barrichello na última volta, né? E muita gente pensou que era jogo de equipe, mas não foi. O Barrichello, ele achou que o Schumacher não ia atacar ele no final, né? Tipo, uma batalha, por que o cara vai lutar por um sétimo lugar, né? Ele deixou a entrada do túnel aberta, o Schumacher foi por dentro e passou e ficou revoltado. Aí eu fico pensando, é a mentalidade do campeão. Ah, eu não vou defender um sétimo lugar? O cara, assim, pode ser qualquer posição, ele vai querer um ponto a mais. Eu queria ver essa gana no Hamilton, porque a ultrapassagem do Piastri, ele barriga ali a entrada, se ele compromete a entrada da curva aqui seguinte, ele não era ultrapassado, entende? Igual o Alonso fez lá na Hungria em 2021. Para mim faltou um tato do Hamilton nessa defesa de posição, e para mim foi mole, né? O Gasly em 11º, Tsunoda uma pena, né? Era para ter pontuado, fez uma corrida muito boa, mas a Race Bulls destruiu a corrida dele na estratégia. E para mim, assim, o desastre que foi a Haas nessa corrida me chama atenção, né? Um carro que estava andando tão bem no final da temporada passada, o Ocon em 13º e o Oli Berman, que corrida desastrosa, misericórdia, né? O que causou nessa corrida não tá no gibi. Terrível a corrida do Oli Berman, né? E falando sobre os que abandonaram, né? Assim, sobre os que abandonaram logo de cara, né? Não dá pra falar muita coisa. O Durham, obviamente, assim, o Briatore tá com a corda no pescoço dele, de maneira até injusta, deixa o cara correr, né? Mas quer colocar o Colapinto no lugar por causa do dinheiro.
E assim, eu gosto muito do Durham, mas não é uma maneira adequada de começar. A pressão não ajuda, mas ele errou e bateu logo na primeira volta. O Sainz também, como eu disse, não é grande piloto de chuva. O Rajah, né, errou muito ali, tipo, logo na corrida de estreia dele. O Alonso também, né? Tipo, muita gente pode até falar que o Alonso já tá sentindo desgaste de andar nessa idade toda, mas sei lá, né? Eu vou esperar mais para julgar o Alonso. Mas se o Alonso não andar bem esse ano, eu acho que a gente tem que começar a falar, porque 44 anos, para mim existe um limite até o piloto compensar tecnicamente limitações físicas, tá, gente? Eu acho que assim, é impossível um piloto andar bem o tempo todo, né? O melhor que ele seja, o mais brilhante que ele seja. A gente viu isso acontecendo com o Valentino, e a gente viu isso acontecendo até na Indy com grandes pilotos. Eu acho assim, é fascinante ver o Dixon e o Power competitivo até 44, 43 anos de idade. Eu acho louvável, acho lindo ver esses caras, né? Porque você vê o Pagenot, Ryan Hunter-Reay, antes dos 40 já não dava mais, né? Você vê os gênios são ali. Mas na Fórmula 1 é mais difícil ainda, né? Porque não é carro igual, é muito difícil, é mais difícil correr pela inteligência, né? Porque não depende apenas disso. E eu na chuva, o Alonso é ótimo de chuva, né? Errar aí desse jeito, né? Quando o Stroll pontuou, acaba não sendo legal pro Alonso. O Bortoleto, pelo que a Sauber disse, teve problema de freio a corrida inteira, mas não foi lá aquela corrida dele, e é a estreia, né? Vou dar esse desconto. A batida, obviamente, sempre ruim. A suspensão não acho que foi com a causa, né? Acho que ela quebra depois, né? Mas acho que ele roda antes e depois a suspensão quebra. Não sei, mas e o Lawson, assim, a verdade é, se foram pesados com o Pérez nas críticas, eu não acho que o Lawson não mereça mesmo, porque ele tá estranho. Gente, ele já tem muita experiência de Fórmula 1 comparado a esses calouros, entende? Ele tá há bem mais tempo aí do que esses calouros, já recebeu oportunidades na Fórmula 1 em 2023 e 2024. Ele é um piloto que era para ter andado melhor, porque assim, ele não fez nada na corrida, ele não escalou o pelotão, nem fez menção nisso, ele levou volta na volta 33. A corrida dele foi horrível, foi horrível. Tipo, se o Pérez receber todos aqueles ataques, você é justo também com o Lawson nesse aspecto, né? E assim, é a pior estreia de um piloto na Red Bull desde 2019. O Gasly também caiu no Q1, mas ele chegou em 11º. O Albon estreou bem na Red Bull na Bélgica. O Pérez estreou lá no Bahrein. Ok, o carro era bem melhor, né? Mas assim, ele estava em último e foi para quinto, entende? E essa questão das ultrapassagens, o Lawson não se sentiu confortável com o carro. E eu repito aqui, não é culpa só dele, gente. Do jeito que a Red Bull monta a equipe, esse carro que é extremamente a risco, é quase impossível um piloto, assim, se sentir confortável. Quando o piloto não se sente confortável para acelerar, ele não vai fazer uma boa corrida. Então, a classificação do Mundial de Pilotos é o Norris em primeiro 25, Verstappen em segundo 28, Russell em terceiro 15, Albon em quarto 12, Antonelli em quinto 10, Stroll em sexto 8, o Hülkenberg em sétimo 6, o Leclerc em oitavo 4, o Piastri em nono 2 e o Hamilton em décimo apenas um ponto marcado, né? E o Mundial de Construtores, a McLaren tem 27, a Mercedes 25, a Red Bull 18, a Williams 12, a Aston Martin 8, a Sauber 6, a Ferrari em sétimo com apenas 5 pontos, a Alpine, o Racing Bulls e Haas não pontuaram. Então a próxima corrida, caso não me falhe a memória, o GP da China, já nessa semana, dia 21 de março, a gente tem o Grande Prêmio da China, naquele circuitinho de Xangai, né? Tipo, eu sei que tem gente que gosta e tudo isso, não acho muito ruim, inclusive acho até, dos que eu mantive que projetou pós 2000, talvez seja um dos melhorzinhos, né? Mas, sei lá, não sou uma fã desse circuito da China, não. Mas pode ser que a corrida seja boa, né? Pode ser que seja interessante, né? Não que foi ano passado, né? A sprint foi legal porque o Alonso estava lá causando a deles, né? Mas vamos ver. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo.